Olá, meu nome é Jonas. Esse aqui é mais um resumo de um livro que eu li chamado A Arte do Egoísmo, ou em inglês, The Art of Selfishness, escrito pelo autor David Seabury, que é esse livro laranjinha aqui. Bom, eu queria começar esse vídeo dizendo que o único propósito dele é esclarecer para mim mesmo o que eu entendi do livro. Esse vídeo não tem a menor intenção e muito menos pretensão de aconselhar ninguém ou recomendar nada a ninguém, uma vez que qualquer frase ou parágrafo tirada fora do contexto desse livro pode levar a uma margem incrível de interpretações errôneas. Então, se você tiver interesse no assunto, é importante ler o livro. E eu acho também um tanto arriscado falar sobre esses assuntos assim, né, fora de contexto, então vou tomar cuidado. E eu também cortei muita coisa que o livro fala, porque precisaria de horas, né, para falar a respeito. E eu não tenho essa vontade. Bom, o egoísmo falado no livro, é claro que é muito diferente do que nós comumente pensamos sobre egoísmo, né? É difícil definir também. Então, por isso, eu acho interessante começar falando sobre no que a arte do egoísmo consiste. A arte do egoísmo consiste em cuidar das nossas próprias necessidades, para que ninguém mais precise fazer. O egoísta não espera que ninguém busque nada que ele quer por ele. E ninguém vai fazer isso, né? Nós precisamos buscar aquilo que é necessário para a gente. Então, para fazer isso, existem alguns princípios que o livro traz. Bom, um desses princípios, na verdade, é chamado de lei. E essa primeira lei, ou melhor, essa única lei que tem no livro, diz: nunca se comprometa. Em inglês, seria never compromise yourself. Isso significa que o egoísta não abre mão daquilo que ele quer pelo que o outro quer. Ele reconhece os seus interesses e conhece os seus interesses, não abre mão deles pelos outros. Um exemplo disso é a seguinte situação. Digamos que você esteja na sala da sua casa lendo um livro. E então o seu marido, ou a sua esposa, ou irmão, seja quem for, venha e te chame para ir ao mercado com ele. E você diz: não. Isso, eu acho que, pelo senso comum, muita gente te chamaria de egoísta. Mas, na verdade, esse egoísmo consiste em fazer aquilo que você quer, o que te traz vitalidade e força, que é o que a gente precisa. Só que o egoísta, no sentido que a gente comumente entende, aquele que é o egoísta, digamos, mal, né? Na verdade não é você, é o outro que quer que você abra mão do que você está fazendo para seguir o que ele quer. Então, esse é um egoísta mal, né? Então, a arte do egoísmo consiste nisso. Never compromise yourself.
Não abra mão do que você quer pelo que o outro quer. Por que a gente faz isso? Para não criar infelicidade e dor para nós mesmos. Outra lei, né? Na verdade, o livro chama de fórmula mágica, né? Sobre a arte do egoísmo, diz que é importante desenvolver a arte de não satisfazer o ego, de não satisfazer o seu próprio ego. E o que isso tem a ver com ser egoísta? Tem muito a ver. Eu vou dar um exemplo que eu acho que acontece bastante, que embora ninguém fale sobre isso, parece que é comum. Por exemplo, digamos que alguém te bajule, que diga o quão maravilhoso ou legal você é. E então a pessoa te pede um favor. E porque o seu ego foi estimulado, você acaba fazendo o que o outro quer. E acaba fazendo o que, na verdade, você nunca quis. Né? Acaba agindo de forma que não consiste com a sua vontade original. Então, nesse caso, você estaria satisfazendo o seu ego, né? Porque você está agindo a partir do outro, né? A partir do elogio do outro. Isso acontece também em contextos um pouco mais digamos, subjetivos, né? Por exemplo, digamos que você beije alguém só por vaidade sua mesmo, porque você quer manipular o outro, ou então porque o outro vai dizer o quão legal você é, e você acaba fazendo isso só para satisfazer o seu ego. O que não é uma coisa que um egoísta faria, porque o egoísta está preocupado apenas consigo mesmo, e não com o que o outro acha dele. O livro também fala sobre a chave para resolver os problemas, ou algo próximo disso. Diante de um problema, é importante entender que o problema em si não importa tanto. O que importa é a nossa relação com o problema, como a gente lida com o problema, nosso estado de espírito, como nós pensamos e como agimos. Uma coisa que eu escutei há pouco tempo que eu achei fantástica é que nós não temos controle sobre nada, né? Mas a gente pode desenvolver controle sobre uma coisa, que é a nossa própria atitude. Então, nossa relação com o problema é o que importa. E outra coisa também, que é uma chave para resolver, ou pelo menos evitar muitos problemas, é o seguinte: preocupe-se em ser a força vital. Toda criatura que rejeita seu próprio poder torna-se doente. Então, o egoísta está preocupado em manter a sua própria força, porque sem ela, ele não consegue fazer nada, né? Tem uma frase no livro que diz que
você que ajudar o outro demais, ou carregar o outro nas costas, ou então tomar responsabilidade pelo outro, ou não deixar que o outro cuide de si sozinho, é uma grande violação da natureza. Porque isso é tornar o outro doente, né? Quando a pessoa não é ativa, quando ela não sabe como cuidar do seu próprio vigor ou estimular ele, ela vai padecer. Então, nunca rejeitamos o nosso próprio poder. E isso volta naquela primeira lei, né? Ou melhor, na única lei que a gente falou no começo, que é não se comprometa com nada que você não quer, porque isso é rejeitar o seu próprio poder. Você vai estar agindo de acordo com o outro. E tomar o poder nas suas mãos e fazer o que você quer é ser uma pessoa que tem vitalidade. Para que então, a partir disso, se você quiser ajudar os outros, mas é sempre a partir da sua própria vitalidade, que só se consegue sendo egoísta. O livro dá uma série de estratégias para lidar com problemas e... Deixa eu mudar a câmera aqui. Para lidar com problemas da vida, né? Uma dessas estratégias que para mim foi extraordinariamente relevante é o seguinte: usar o pensamento como um experimento, né? Então, é uma coisa que é mais fácil falar do que fazer, mas o livro diz que o pensamento, né, nós deveríamos ativamente usar o pensamento como uma fórmula, como uma forma para estabelecer estratégias. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, o que é mais fácil falar do que fazer é o seguinte: tendo o pensamento como uma ferramenta, você pode se tornar mais imparcial a respeito das situações. Então, você tem um problema, você não investe emocionalmente no problema. Você usa somente para entender a situação, a sua atitude e como resolver, se ainda tiver o problema. Então, é uma coisa que, como eu já disse várias vezes, é mais fácil falar do que fazer, né? Não se envolver emocionalmente com problemas. Mas é o que o egoísta faria. E, bom, isso tem a ver com usar o pensamento como um experimento, e também uma variante disso seria usar uma técnica de visualização. Diante de uma determinada situação que você não tem certeza se quer, se você não tem certeza se é adequado para você, o livro recomenda que você visualize a si mesmo nessa situação e perceba as suas emoções, como você se sente, se está feliz, né, se está incomodado nessa situação. Então, a partir dessa visualização sua, se projetando no futuro, você pode ter uma noção se quer ou não aquilo. Bom, depois disso a gente tem uma dica de como entender o nosso lugar, esse ponto do qual nós agimos e do qual a nossa vitalidade vem. E nesse ponto também do qual a gente não se envolve
emocionalmente com problemas, né? E da onde esse ponto parte. Se toda a sua relação com a vida é através das pessoas, ela é ameaçada por todas as fraquezas da natureza humana. Sua relação primária com a vida, se sua relação primária com a vida é social, cada acontecimento de grupos dominará você. Só aquele que faz contato natural com objetos, coisas da terra, seus animais e árvores, seus minerais e mecanismos, só ele está a salvo. Peço desculpas pela falta de revisão do texto, mas estava sem paciência para revisar. Então, é uma posição bem radical, eu acho, pelo menos para a maioria das pessoas, não se relacionar com a vida através de ninguém e de nenhum grupo e de nada, mas sim a partir do seu próprio contato. É uma coisa que um egoísta faria. Absurdamente egoísta. Bom, eu acho que não tem muito mais o que falar. Na verdade tem, mas eu acho que isso vai dar uma ideia. Depois a gente tem uma ideia. Quando se trata de fazer alguma coisa que... Bom, provavelmente você não é um egoísta, então você pensa que agir como um egoísta pode ferir outras pessoas, né? Pode magoar alguém ou criar algum tipo de sentimento negativo, o que de fato realmente pode criar. Mas outro princípio cósmico que o livro traz é o seguinte: o que é certo para uma pessoa não pode ser errado para outra. Então, por mais que a atitude do egoísta possa vir a provocar reações negativas do outro, talvez seja melhor para ele também, mais à frente. Uma ação certa não pode ser errada para o outro. Que, de acordo com o livro, é uma lei cósmica. É um caminho de coragem ser egoísta. Bom, esses são alguns dos pontos mais relevantes, né, do livro. Tem muita coisa nesse livro. São 50 capítulos, 50 histórias diferentes. E todas elas se voltando para o mesmo ponto. Esse é alguma das ideias que eu achei mais relevante e quis trazer para cá. Espero que tenha sido interessante para você também.